Olá, alunos, sejam bem-vindos. Está no ar a Escola do Amor Inteligente. Na aula de hoje você vai saber sobre este mito da cara metade, que todo mundo tem uma cara metade e gente que acredita piamente nisso, vive a vida em função disso. E você também vai conhecer duas pessoas que não queriam se casar de jeito nenhum. Por que será? Mas antes, vamos ao nosso quadro 3x4. 3 notícias comentadas pelos 4 professores aqui. Agora os professores vão comentar essas 3 notícias que nós escolhemos que valem a pena falar, né, Renato? Vamos à primeira notícia aqui de hoje. Bem-vindos novamente, Cucato e Cíntia. Vamos saber qual é a primeira aí agora. Vamos lá. Mais difícil do que ganhar a Liga dos Campeões da Europa. Foi assim que o croata Ivan Rakitic, hoje titular absoluto do Barcelona, definiu a trajetória de conquista da esposa dele, Raquel Mauri. Em 2011, o jogador foi num jantar na Espanha e se encantou com a esposa, que na época era a garçonete do lugar. Foi paixão à primeira vista, segundo ele. Apesar de falar alemão, inglês, francês e croata, de espanhol ele não sabia nada e por isso não conseguiu se comunicar com a moça. Mas durante 3 meses passava todos os dias no trabalho dela para tomar café e tentar trocar uma palavra, um olhar que fosse. Aos poucos foi aprendendo a língua e depois de cerca de 30 convites para sair, isso mesmo, 30 convites, finalmente a convenceu para um jantar. Foram 7 meses de insistência e desde então não se separaram mais. Eles se casaram em 2015 e têm 2 filhas. Quer dizer, essa foi perseverante, né? Essa tentativa, 30 tentativas, 30 nãos antes do sim, durante 7 meses. Né? Eu imagino, Renato, que algumas pessoas até podem pensar que ele achou a cara metade dele. Né? A sua cara metade, então por isso que ele perseverou. Mas eu vejo que foi justamente essa diferença, né? Porque para um jogador, o primeiro não já... Tem mais 30 milhões de mulheres ali que vão me dar um sim, né? E a forma também que ele foi para conquistar ela, né? Ele não ficou se gabando de quem ele era, pelo contrário, ele foi investindo, ele foi trabalhando, ele foi vendo formas de conquistar, né? E isso que fez toda a diferença também. E dá para parabenizar ela também, porque dizer não para um jogador de futebol nos dias de hoje, né? Tem as chamadas Maria Chuteira, né? Ela se posicionou de uma forma que poucas mulheres se posicionariam. Então, de parabéns aos dois. Ela entendeu um segredo, né, que muitas mulheres hoje já não entendem, que o homem ele é motivado pela dificuldade, pela conquista. Quanto mais fácil, menos ele valoriza. Repita isso aí, Renato, por favor. O homem é motivado pela dificuldade... Gostaria até que a produção colocasse essa frase. A dificuldade da conquista. Quanto mais difícil, mais ele valoriza. Quanto mais fácil, mais ele despreza. Ou então usa e joga fora e vai para a próxima. Hashtag fica a dica, né? Fica a dica. Bom, nós tivemos agora, vamos à segunda notícia, o ator Kevin Hart traiu a esposa e acabou sendo chantageado. Ele preferiu assumir o erro publicamente e pedir desculpas usando a sua rede social. Veja como foi o caso. Flagrado traindo a esposa, o ator Kevin Hart foi chantageado e pediu desculpas públicas à mulher. A história foi assim. Uma pessoa anônima enviou a Kevin um vídeo com imagens dele fazendo sexo com outra mulher. O caso veio a público e o moço usou a conta dele no Instagram para se desculpar com a esposa Emiko, que está grávida, e os 2 filhos do casal. O ator disse ainda que ama a família e preferia assumir o que fez do que ser chantageado. Kevin foi vítima de uma tentativa de extorsão de milhões de dólares por causa desse vídeo. E segundo o site TMZ, o FBI, Polícia Especial Norte-Americana, já tem um suspeito. Então, eu gostaria de dizer que é bonita a atitude dele, humilde, né? Uma atitude humilde, mas isso não vai mudar a situação, né? Não é só você pedir perdão por uma traição. Eu estou agora entrando na outra parte dessa notícia, né? Só perdão em si não é o suficiente, né? O que eu vejo ali, claro, antes ele tivesse feito isso do que pago o dinheiro. Mas por que ele teve tanta preocupação com os milhões de dólares que ele ia perder se ele aceitasse a chantagem, mas não se preocupou em perder a família, em perder o casamento antes de trair?
Essa é a questão que ele tem que Por que ele não responder. pensou isso antes, né? Exato. E escrever isso também nas redes sociais é uma coisa, mas ele tem que mostrar isso agora na atitude com a família, que é uma coisa a pessoa está arrependida e outra coisa é o remorso, né? E também não deixa de ser uma coisa que você está expondo a sua família, porque você se coloca no lugar da esposa dele, né? Todo mundo sabendo que o seu marido te traiu. Mais bonito do que a sinceridade de assumir um erro é a força de não errar, né? De não permitir que isso aconteça. Se ele tivesse pensado um pouquinho lá atrás, não teria passado por essa situação. Bom, a terceira notícia de hoje é aqui do Brasil. A atriz Débora Seco causou polêmica nas redes sociais ao afirmar que, mesmo sem vontade, é preciso fazer sexo com o marido. Ela levou muito por causa disso. Vamos ver. Débora Seco foi criticada nas redes sociais ao defender que as mulheres façam sexo, mesmo quando não estiverem com vontade. Ao ser perguntada se simularia uma dor de cabeça para não transar, ela disse: é o seguinte, você pode até não estar afim, mas quando você começa, é um pouquinho só que você fica sem vontade. Aí começou, já fica bom. Então não pensa no desânimo, pensa na animação que vem. E completou a resposta falando que se a esposa não faz, vai ter outra mulher que vai fazer. Tá com preguiça? Começa que a parte chata é só essa preliminar de começar mesmo. Completou. Eu acho que a galera, o público, né, que ficou incendiado por esse comentário, normalmente mulheres de um certo tipo, que não vou falar aqui, focou na segunda parte do que ela falou e não na primeira parte. A segunda parte, se você não fizer com ele vai achar outra que vai fazer. Eu acho que foi desnecessário essa justificativa dela, porque não é por isso que ela deve entrar no clima, nem a mulher, nem o homem, quando não está afim, deve procurar entrar no clima para ter uma noite agradável, um momento agradável com o parceiro. Deve fazer isso porque deve isso ao parceiro e também pelas razões que ela mesma disse. Você pode começar sem vontade, mas a vontade vem em seguida. E parece até que a Débora Seco leu o livro Casamento Blindado, que nós escrevemos sobre isso, exatamente nessa forma, né? Porque, assim, se você for esperar ter vontade para fazer tudo na vida, muita coisa você vai deixar de fazer. Então, realmente, a pessoa, às vezes, hoje, que é um dia que nós estamos em dias muito estressantes, todo mundo está muito ocupado, você não pode esperar ter vontade para ter relação com o seu marido. Exatamente. E a mulher é muito na cabeça, né? Então, se ela coloca na cabeça, não, eu tô cansada, eu não quero ficar com meu marido, mesmo que ele peça, não vou. Então, ela já está mostrando pro corpo dela que não vai acontecer. Então, se ela muda esse tipo de pensamento, e tudo é a forma que a pessoa vê, porque se ela vê o que a Débora Seco falou como algo negativo, então já é algo que ela vai segurar mais ainda. Mas se ela pensa, eu chamo meu marido, é um momento que a gente está junto, é um momento de prazer, então, tô cansada, eu posso resolver isso descansando. Mas aqui, a gente resolve de outra forma, né? E a pessoa tem que entender o seguinte, quando está num relacionamento, eu preciso fazer coisas que nem sempre eu quero, mas que eu preciso, porque faz parte do meu casamento. Eu entrei num relacionamento para isso. Tenho os meus deveres, os meus direitos. É uma parceria, é uma dupla, tem que dar certo. E vale aqui enfatizar que é para os dois lados, porque ela falou da mulher, mas hoje muitas mulheres reclamam que seus maridos não as procuram. Então, vale para os dois lados. Às vezes o cara não está afim, às vezes o cara está cansado, ele não está pronto. Mas se ele pensar, não, a minha mulher, ela merece, eu preciso, ela está me procurando, ela está me buscando, eu preciso entrar no clima. Então é dos dois lados. Tem a ver com o relacionamento, a felicidade do relacionamento, e não com mulher e homem isoladamente. Bom, muito obrigado, Cucato e Cíntia, novamente, pela participação aqui no 3x4 do The Love School, que fica por aqui, mas o programa de hoje segue e tem muito mais por aí. É verdade, Renato. E eu já aproveito para perguntar, você que está em casa, acredita que todo mundo tem uma cara metade e que só será feliz no amor quando encontrar essa pessoa? E se a sua metade, digamos, você mora aqui em São Paulo e a sua metade mora lá no Amazonas, no Rio Grande do Sul ou lá em Xangai, na China? Como é que vai ser? Você está, então, fadado à infelicidade ou porque não consegue um visto para aquele país, né? Porque muitas pessoas
não pensam na praticalidade, né, desse mito aí. É o que a gente vai explorar mais agora. Então vamos ver como esse mito cai por terra quando a gente começa a pensar mais um pouquinho. Vamos acompanhar. Vocês aqui acreditam em cara metade? Sim, eu acredito. Tudo bem que existem vários casos que você já começa a namorar a pessoa porque você ama ela desde de criança, aquele amor. Mas assim, eu acho que o amor ele vai nascendo aos poucos. Eu acredito nisso. Eu acredito que exista cara metade. A gente está em constante transformação. Então não vai existir a pessoa que é 100% perfeita, que vai te acertar 100% como você é. Pra você existe. Não existe. A pessoa que tá lá reservada pra você. Tem. Porque ela pensa do mesmo jeito que eu penso e a minha visão de vida se junta com a visão de vida dela. Para um casamento dar certo, basta a pessoa ser sua cara metade? Não. O perfeito deixa de ser perfeito? No começo, quando você conheceu, você não conseguia enxergar os defeitos da pessoa. Você só via as qualidades dela. Aí depois que você vai começando a conhecer, você vai ver. Começa a conhecer a pessoa. É porque na maioria dos relacionamentos, as pessoas se confortam com onde já tá. Então, quando acaba se acomodando, já começa a não dar certo. Já achei que a pessoa era a pessoa certa, só que às vezes a gente quebra a cara. Quem tá em busca da cara metade? Eu estou. É? Sim. E o que ela tem que ter? Tem que me aceitar como eu sou, tem que ter respeito, que veja a minha beleza interna. Eu também procuro minha cara metade, mas a pessoa tem que procurar evoluir, querer viajar comigo, procurar conhecer minha vida mesmo, procurar conhecer quem eu sou. No momento, não, mas se ela pular de paraquedas, eu aceito. Eu me assusto um pouco, porque eu tô tão, assim, de boa com como eu estou hoje, que eu falo assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Eu acho que todo mundo consegue, mas eu não queria que isso fosse tarde. Não pretendo casar tão cedo. E quando tiver que ser, vai ser. Se for com 30, 40, não tem problema. Eu penso um formato de como que eu quero um príncipe, não que seja um príncipe, mas eu idealizo como que ele seja, o que ele gosta de fazer. Claro, eu quero um homem que faça coisas diferentes também, mas ele tem que seguir uma linha de pensamento, de raciocínio como a minha, porque senão não vai dar certo. Isso traz sofrimento? Traz bastante. Por quê? Porque às vezes o que a gente idealiza, a gente acha que a outra pessoa tem. E conforme passa o tempo... Ou tempo... até ela te fala que tem. E quando passa o tempo, você vê que não é nada daquilo que ela falou e que é totalmente ao contrário do que você é. Você pode tanto encontrar quanto transformar a pessoa em sua cara metade. Porque conforme com a convivência, você vai conhecendo a pessoa, você acaba tendo as experiências com ela, tendo mais contato. E aí pode ser que se torne sua cara metade o resto da vida. Então, você vê que elas se contradizem, as pessoas se contradizem. Um momento acham que existe aquela pessoa que vai completar, que vai se encaixar perfeitamente, que vai ser tudo que elas sempre sonharam. Em outro momento elas falam, não, já vai ter que trabalhar, vai ter que ceder, vai ter que fazer... Então, a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é o seguinte. Quando a gente fala de mito da cara metade, ou da alma gêmea, seja o que for que vocês chamem isso, nós estamos falando de um mito de fato. É um mito que vem da mitologia grega. Se você procurar a origem dessa ideia cara metade, isso vem da mitologia grega. Não vou entrar nos detalhes aqui, nós falamos sobre isso no livro Casamento Blindado, Namoro Blindado, onde lá atrás, quando se acreditavam nesses deuses gregos, achavam que o ser humano foi dividido em duas partes e a sua maldição foi passar o resto da vida procurando a sua outra metade, a cara metade. Gente, isso é um mito. Por que tomar uma decisão de vida tão importante como casamento baseado num mito, numa mentira? Ora, nós já avançamos mais que isso. Nós já avançamos mais do que a mitologia grega. Vamos então usar um pouquinho mais da cabeça. Esse é o primeiro ponto que as pessoas precisam saber. E isso prejudica muito. Essa ideia te prejudica na vida amorosa, porque se você pensa que você tem que encontrar a pessoa perfeita, a outra metade, então você começa um relacionamento e essa pessoa, no primeiro mês está tudo bem, no segundo mês ela começa...
reclamar de algumas coisas, né? Ter alguns comportamentos diferentes. Você já, então tá vendo? Ela não é minha cara metade. Vou terminar, vou procurar outra. Quer dizer, é como se o relacionamento fosse encaixar perfeitamente, né? Se você achar a sua outra metade, então vocês vão se encaixar, você não tem que fazer nenhuma mudança, ele vai aceitar como uma das participantes aí falou, não, ele vai me aceitar do jeito que eu sou, eu não tenho que mudar em nada, ele vai me respeitar. Tudo bem, mas será que essa ideia não é um pouco egocêntrica, Renato? Egocêntrica e também não é prática, porque ela provavelmente tem 20 e poucos anos, se muito, ela hoje é de um jeito. Quando ela chegar aos 30, aos 40, sim, ela vai evoluir para outras coisas. Sem contar que, né, isso não quer... que a gente tem jeitos errados na gente, tem coisas erradas, falhas, que um relacionamento às vezes expõe essas falhas. E isso é até bom para a gente se melhorar, a gente mudar. Então, por exemplo, a pessoa que é muito controladora, uma pessoa que é muito ciumenta, segura, tudo isso você descobre num relacionamento. Então, você tem ali a chance de mudar. Mas se você pensa, não, eu tenho que ter um relacionamento com uma pessoa que vai me aceitar, insegura, ciumenta, controladora, quer dizer, aquela pessoa, ela vai ter que ser muito paciente, né? Ela não vai ser um parceiro, né? Ela vai ser um sofredor, né? O resto da vida. Por exemplo, eu falava para a Cristiane, quando ela me criticava por algum comportamento errado meu, a minha carta coringa para resolver as brigas era, este é o meu jeito. Por 12 anos, nosso casamento não progrediu, só regrediu, só foi para o pior e quase a separação, porque eu queria que ela me aceitasse do meu jeito, que era errado, que era ruim. Então não existe essa questão de você encontrar uma pessoa que vai se encaixar perfeitamente como uma luva na sua mão, como a outra metade da laranja, a tampa da panela. Não existe essa pessoa, sabe? Existe mais do que uma pessoa que, com inteligência emocional, inteligência amorosa, pode fazer um par muito bom com você. Está bem claro aqui que, apesar de muito romântico, né, muito idealista, minha alma gêmea, encontrei minha alma gêmea, na realidade não é bem assim. A realidade é o seguinte, relacionamento é cabeça, é escolha, é trabalho, é investimento, não é sorte. E outra coisa para terminar, não é sobre você, é sobre a outra pessoa. Alma gêmea é uma forma de você pensar, eu quero alguém que me venha fazer feliz sem eu ter que fazer nada, mudar nada. Relacionamento não é isso. Relacionamento é você querer agradar, você querer tratar bem, fazer a outra pessoa feliz. Isso sim é o que vai te fazer feliz. Bom, e no próximo bloco você vai conhecer duas pessoas para as quais era só pensar em casamento que eles já tinham arrepios. Não acreditavam em alma gêmea, com certeza, menos mal. E ainda o surgimento do contrato de namoro. Contrato de namoro? Sim, você vai descobrir daqui a pouquinho o que é isso. Logo depois do intervalo, não saia daí. Você quer uma direção prática para lidar com os desafios da vida a dois? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0, a sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas experiências e conselhos para você vencer tudo que se levanta contra seu casamento. Novos capítulos, 33% a mais de conteúdo, incluindo como lidar com filhos do casal ou de outros relacionamentos, as ameaças nas redes sociais e questões financeiras. Faça um upgrade no seu relacionamento. Casamento Blindado 2.0. É ler, praticar e ver os resultados. Já nas melhores livrarias ou pelo site casamentoblindado.com. Estamos de volta e daqui a pouquinho vamos conhecer um casal para quem o casamento não estava nos planos de jeito nenhum. Mas antes, me responda você aí de casa. Já ouviu falar em contrato de namoro? Isso mesmo. Contrato de namoro. Só faltava essa, né, Renato? Você não ouviu errado, não. Isso é uma tendência que, por sinal, está crescendo no Brasil. De 2016 para 2017, houve um aumento de 800% nesse tipo de contrato. Você vai entender agora como isso funciona. Veja só a reportagem. Um jantar a dois, um beijo apaixonado e... que tal um contrato de namoro? Sim, ele existe. E apesar do nome, não tem nada de romântico.
Vamos ver se a galera aqui conhece ou mesmo já fez um destes. Você já viu um contrato de namoro? Não. Nunca vi. Não. Também não. Agora eu tô vendo, mas eu não tinha visto um contrato de namoro. Sim, ele existe. E apesar do nome, não tem nada de romântico. O contrato de namoro surgiu de que maneira? As pessoas, quando o Código Civil novo passou a vigia a partir de 2003, ficou muito evidente aquela questão da união estável, né? Que até então existia a lei de 94, depois a lei de 96, mas não se falava tanto. Posteriormente, começou a se falar. E o Código acabou por deixar isso claro. E aí começaram as especulações a respeito. Então, poxa, união estável, eu estou vivendo junto com a pessoa, vou morar com ela, eu vou ter que dividir meus bens? E foi nessa esteira que surgiram os contratos de namoro. Algumas cláusulas são básicas. Data de início de namoro. Declaram que não mantém união estável. Reconhecem que a relação de namoro não lhes dá o direito de pleitear partilha de bens, pensão alimentícia ou herança. Se comprometem a lavrar conjuntamente um instrumento de dissolução ou distrato, caso o namoro termine. Estão cientes de que, se o relacionamento evoluir para uma união estável ou casamento, prevalecerão as regras do novo contrato, que deverão firmar publicamente. Se ele chegasse para você e falasse assim, amor, eu quero assinar um contrato de namoro com você, o que você ia achar disso? Eu ia achar estranho, mas não sei. Dependendo das cláusulas, até que não é uma má ideia, né? Quem fica namorando muito tempo. Ruim, eu não assinaria. Por quê? Porque já foi difícil colocar uma aliança de namoro, né? Ainda mais um contrato tão anti-namoro, né? Saía fora. É muita exigência pra não ter nada. Pra que um cartório? Isso daqui eu coloco regras na história, eu acho que eu não preciso ter. Você teria coragem de apresentar um contrato de namoro assim? Não, até porque não perderia tempo com uma pessoa sem intenção de progredir para um futuro com ela. O que as pessoas têm que entender é que namoro é namoro, né? Namoro é estar junto com uma pessoa, mas não é constituir família, né? É estar se conhecendo, pode até estar dormindo na casa da pessoa, pode estar tendo uma relação próxima da família, mas isso não significa que você vai constituir família ou que você vai se casar. O documento registrado no tabelião de notas como escritura pública é uma forma de blindar o patrimônio do casal, para que o relacionamento não seja confundido com uma união estável ou um casamento que dá direito à herança, pensão e partilha de bens. Namoro não é empresa, é CPF, não é CNPJ. Você acha válido um contrato de namoro? Não sei, é que meu caso é completamente diferente. A gente construiu uma carreira junto, então levo como base o meu relacionamento. Agora, caso uma pessoa já tenha uma verba, outra não participe do crescimento financeiro dessa pessoa, aí pode ser até um modo de se precaver. Caso os dois namorados eles venham a adquirir um imóvel em conjunto com um esforço comum de ambos e depois vierem a finalizar o namoro e se separar, se houvesse um contrato de namoro, ele também não ajudaria aquele que se separou a ter a parte dele de volta. Como que ele teria a parte dele de volta? Movendo uma ação, cobrando indenização, mostrando que pagou por aquele bem. E mais, se eles compraram, né, o bem em conjunto, certamente deveria estar no nome de ambos. Não poderia estar no nome de um só. Estando no nome de um só, aquele que ajudou a pagar com esforço e deu dinheiro, ele vai, evidentemente, vir a juízo, buscar os valores, vai comprovar que pagou, que ajudou, que depositou na conta daquele namorado, daquela pessoa, e vai ter de volta o dinheiro depois de uma ação judicial, certamente. Validade legal do contrato de namoro, quando ele vai ser oposto à união estável ou ao casamento, nenhuma. O custo de um contrato de namoro no estado de São Paulo é de R$ 401,17, mais o imposto sobre serviço, o ISS, relativo a cada município. Vamos lá, Cristina, qual a sua? Renato, eu fico pensando nos meus avós. O que eles iam dizer sobre isso? Porque essa confusão toda, as pessoas não sabem mais que fase estão, né? Porque na época dos meus avós, né, namoro era uma coisa bem mais simples do que isso, porque ninguém morava junto, ninguém tinha medo de perder alguma
alguma coisa que lhe pertencia no namoro, né? Não tinha isso. E isso, hoje nós estamos tendo que ter contratos, por quê? Porque está uma confusão total. Ninguém confia mais em ninguém. Caos, Se né? confia muito mais no dinheiro do que nas pessoas. Essa é a razão, porque a motivação principal do contrato de namoro é a proteção do patrimônio, proteção dos bens, mas aí, para que ninguém venha reivindicar. Assim? Você não está só se conhecendo, vocês não... Então, mas a questão legal, hoje, Cristiane, é o seguinte... Deixa eu explicar. Você chegou agora porque nesse planeta. Eu tô pensando nos meus avós aqui. O que é que acontece? Hoje, como não há muito mais uma coisa clara sobre o que acontece quando as pessoas estão namorando, antigamente, como você falou, sentava no sofá, pegava na mão, se pegasse na mão, conversava, se muito dava um beijo, né? Estava namorando. Hoje em dia, se isso acontece, pode estar ficando, pode estar namorando, pode não estar. O casal vai morar junto, ou então não mora junto. Então ninguém sabe mais o que é. Namoro, então, o que acontece? Eles passam de uma fase para outra sem saber. De repente, eles já estão em comunhão estável juridicamente dentro da lei, estão em comunhão, união estável. E isso, então, depois de uma separação, o outro pode reivindicar proveito do outro financeiramente falando. Eu ajudei a pagar a sua conta, eu pagava o aluguel, a gente comprou um carro junto, agora esse carro é meu. Então começa várias questões jurídicas. Isso que dá, Renato, a pessoa vai levando, né? Uhum. Vai levando. Ah, não, a gente se gosta. Vamos ver o que vai dar. Não há mais respeito às fases, não há mais confiança no outro. E eis aí. E por esta razão, por este ângulo, eu defendo o contrato de namoro. Quer dizer, seria melhor que não existisse. Se as pessoas estivessem dispostas a seguir o amor inteligente, nunca haveria necessidade. Mas para quem pratica o amor burro, eu recomendo. A Escola do Amor recomenda. Para os que praticam amor burro, contrato de namoro. Para proteger os seus bens. Agora, vem aí muito em breve, contrato de ficar. Na balada, já chega com contrato. Quer ficar comigo? É só por uma noite. Fica a dica. Só por uma noite. Não pergunte o meu nome. Enfim, você pode imaginar o que mais vai ter nesse contrato. Bom, chegou a hora de conhecermos o casal Anne e Thales. Eles não queriam se casar de jeito nenhum, principalmente o Thales. Mas quais eram os motivos que levaram os dois a pensar dessa forma? Bom, a partir de agora, conheça a tumultuada e triste história da Anne, uma garota que, desde pequena, presenciou a violência e o medo dentro da própria casa, e o que trouxe muitos reflexos na sua vida amorosa. Eu nasci no interior do Nordeste, tenho 2 irmãs, minha mãe criou nós 3 sozinha, o meu pai largou a gente muito pequenas, né? Foi uma infância bem complicada, porque sem um pai presente, minha mãe teve que trabalhar duro para poder sustentar nós 4, né? Meu pai batia muito na minha mãe e chegou um certo momento que a minha mãe não aguentava mais. E daí foi quando ela decidiu largar e ele foi embora e ela decidiu ficar sozinha mesmo. Algum tempo depois, a minha mãe conheceu outra pessoa, começaram a namorar, depois foram morar juntos. Nossa situação mudou bastante depois que ela conheceu ele. Ele ajudou, ele fez o papel de, vamos supor, de pai. De um lado, ele é muito calmo, muito tranquilo, ele sempre soube passar a perna para minha mãe. A minha mãe sempre foi um pouco nervosa, então ela tudo queria gritar com ele, mas ele muito calmo, sabia mudar a situação. Só que a minha mãe continuou da mesma forma, o nosso relacionamento não estava... A questão não era o novo casamento dela, a questão era nós duas. Sempre batia uma de frente com a outra, uma falava mais alto que a outra, sempre queria agredir, não mudou. Não é possível. Olha a imundice que tá o seu quarto, Anne. Você levanta daí, arruma essa bagunça agora. Ai, mãe, não enche. São só umas roupas. Vamos daí depois de 1 minuto. Depois não. Você vai arrumar agora? Ou você acha que eu que vou arrumar? Esse tempo já foi, você não tem empregada não, viu? Ah, mãe, tá bom. Daqui a pouco eu arrumo. Coisa chata. Isso é jeito de falar com a sua mãe? Você tá muito mal educada, hein, menina? Você se liga. Eu não vou querer saber de você falar nesse tom comigo. Tom? Que tom? Eu disse que ia arrumar, não disse? Disse ou não disse? Então já vou. Então vai logo, porque tem um monte de coisa pra me ajudar lá embaixo. Ah, nem vem, que eu já lavei a louça e já estendi toda a roupa que você pediu. E você acha que é só isso? Pelo amor de Deus, me dá um tempo.
tempo. Eu já te dei tempo demais. Você é igualzinho ao seu pai. Se eu não pego no seu pé, você não faz nada o dia inteiro. Não sou igual ao meu pai. E eu odeio quando você fala isso. Se você tá irritada com ele, isso é um problema seu. Não vem descontar em mim, não. Você é mal educada e boca aberta que nem ele. Você abre teu olho porque eu não vou admitir vida mansa nessa casa. Qualquer dia eu vou embora? Eu quero ver como é que você vai se virar. Qualquer hora, eu mando você embora porque eu já não aguento mais esse seu jeito. Você arruma esse quarto agora e vai lavar o banheiro, porque eu não vou falar 2 vezes. Eu era muito durona, eu tinha complexo também, porque eu via os pais ali presentes dos meus amigos, eu sabia que eu não tinha isso. Eu não tinha a presença da minha mãe, eu sempre fui do tipo que me virei praticamente em tudo. Eu amadureci muito cedo, era uma pessoa muito grossa, muito agressiva também. Aquilo eu usava para me defender, né? Eu usava para me defender. As pessoas não podiam saber quem eu era de verdade. As pessoas não podiam saber que, no fundo, eu era uma menina muito frágil, uma menina tentando ser adulta. Eu não gostava da minha aparência por causa do meu pai, né? Devido àquela coisa, você é parecida com seu pai, você é igual ao seu pai, você fala... Você é ele na versão feminina. Sou parecida com um traficante. Um traficante que a vida inteira bateu, espancou, fez da minha vida um verdadeiro inferno, né? Então, não gostava da minha aparência. Meu primeiro relacionamento foi ainda na escola, né? Foi o primeiro que marcou. Porque eu pensava assim, eu nunca vou passar pelo que a minha mãe passou. Então, foi o primeiro rapaz que eu levei para minha casa, que eu apresentei para minha mãe, para o meu avô, para o meu padrasto. Então, foi o primeiro em tudo, né? Então, eu pensava assim, eu vou levar para minha casa, mas eu vou mostrar para ele quem que manda. Quem que é a cabeça aqui em tudo, tem que ser do meu jeito, quando eu quiser e quando eu não quiser. Eu posso falar que eu tinha ele nas minhas mãos, né? Era aquela coisa, se eu gritasse, se eu falasse alguma coisa, se eu falasse alto, ele sempre voltava, sempre acaba voltando como um cachorrinho pra mim. Eu lembro de uma situação que ele estudava à noite porque ele trabalhava durante o dia e eu estudava à tarde, né? E eu lembro que uma madrugada ele saindo do colégio, de manhã, quando ele foi na minha casa, né, na calçada, ele escreveu na minha calçada inteira de giz: eu te amo pra toda a vida. Aí eu acordei, a minha mãe me chamou, nossa, quando eu vi aquilo, meu Deus, é eterno, é pra sempre, não tem como. Ele era um bom rapaz, isso eu não tenho do que reclamar, ele sempre me tratou super bem. Entre ficar, essas coisas e namorar, 1 ano de namoro ele já me pediu em casamento. Nossa, ali foi o meu sonho realizado, eu vou ser feliz. Eu vou mostrar pra minha mãe que eu vou ter tudo o que ela nunca teve. E ele me decepcionou. Foi quando, com 18 anos, praticamente 18 anos, eu cheguei aqui, minha mãe veio pra São Paulo e ela me trouxe pra cá. E a gente continuou noivo. A ideia era ele terminar o colegial e vir pra cá e a gente casar aqui. Mas não foi bem assim que aconteceu, né? Oi, só tinha no telefone, atende aqui. Já vou. Peguei, pode desligar. Oi, tia, é a Anne, tudo bem com a senhora? Tudo em paz, minha filha. Graças a Deus. E por aí? Tudo bem, graças a Deus. Olha, eu tô te ligando pra te contar que eu vi o Rafael sair tarde da noite da casa daquela sua amiga Mariana. Rafael? Ele mesmo. Vi com meus próprios olhos. E eu não me engano não, minha filha. Tem coisa aí entre esses dois. Ai, tia, não é nada. Eles são super amigos. Amigos nada. Tem coisa aí. Quando você tava aqui, eles nem se falavam. E agora que você tá em São Paulo, eles andam grudados? E ainda saindo de madrugada da casa da menina? Ah, ninguém me engana, não. Imagina, tia. Mara é minha amiga e eu confio nela. Mas, de qualquer forma, obrigada por ter ligado, tá? Pois abre teu olho, que quem avisa amigo é. Eu sou sua tia e só quero o seu bem, Anne. Bom, eu vou desligar. Fica com Deus. Amém, tia. Você também. Manda um beijo pra todo mundo aí, tá? Tchau, tchau. Foi aí que eu descobri, através dos meus familiares, que ele estava me traindo com a minha melhor amiga. Eu estava trabalhando já, estava pensando em montar enxoval, tudo bonitinho. Então eu não queria acreditar naquilo. Eu pensava, não,
Como que uma pessoa que jurou me amar, me deu esse anel, fez tantas promessas, isso não pode. Como que pode o amor acabar de um dia para o outro? É impossível. Eu estava em São Paulo há 5 meses já, mas ainda não entrava dentro de mim aquilo que ele tinha me traído. Até o dia que, próximo ao meu aniversário, ele me ligou. O Rafael tá ligando. Alô? Oi, amor. Faz tempo que a gente não se fala, tudo bem? Tudo. Pode falar. Como assim? Você tá falando sério? Olha, Rafa, não é assim que a gente resolve as coisas, tá? Vamos conversar. O que tá passando na sua cabeça? Hein? Rafa! Rafa! Ô, filha, o que tá acontecendo? Fala comigo, Anne. Porque não me ama mais. Como assim? Terminou comigo, mãe. Acabou. Olha aqui pra mim, ó. Para de chorar. Esse menino não é homem pra você, entendeu? Homem de verdade não faz uma coisa dessas, não. Aquilo foi como se tivesse enfiado uma flecha em mim. Quando menos eu esperei, que eu tive o apoio da minha mãe, né? Eu lembro que a minha mãe falou pra mim assim, que ele não era pra mim. Quando ele terminou comigo, eu ainda fiquei um tempo com a aliança no dedo. Eu tinha esperança, nossa, eu tinha esperança, eu achava que ia acontecer de qualquer jeito. Eu andava com a aliança, depois de um tempo foi que eu tirei a aliança do dedo. Nossa, eu ia atrás dele, eu ligava. Eu lembro que até que a minha mãe ameaçou pisar no celular se eu continuasse desse jeito. Quando o meu namorado terminou comigo, pouco tempo depois o meu pai veio falecer. Aquilo foi um baque pra mim, tiraram o chão dos meus pés. Foi quando eu tentei o suicídio. Eu tentei cortar os pulsos, água sanitária no estômago. Foi aí que eu vi essa solução pra mim. Quando eu saí do hospital, tava meio um pouco tonta, na verdade, por causa da medicação. Mas estava um pouco triste ainda, estava frustrada ainda, porque tudo estava dando errado. Meu namorado terminou, meu pai morreu, eu morri. Meu pai ele morreu brigado comigo, eu nunca tive a oportunidade de falar para ele que eu realmente o amava, que tudo aquilo que eu fazia era para tentar me defender, porque o mundo era tão cruel, então eu tinha que criar uma maneira de me defender. Eu conheci um rapaz não, né, um homem, ele tinha 45 anos. Quando a gente começou a sair, eu comecei a procurar nele características iguais à do meu ex. O jeito de falar, o jeito de me tratar. E eu não encontrava características nele, eu não encontrava de forma nenhuma. Tudo eu buscava nele, eu buscava o meu ex num rapaz. Foi quando eu decidi terminar. Como eu não encontrei o que eu queria, eu terminei. E daí foi quando eu conheci outro rapaz. Era praticamente a minha idade. Ah, não, esse vai. Não tinha nenhuma característica igual a ele, nenhuma. Eu conheci as palestras, na verdade, quando eu terminou meu primeiro relacionamento. Daí eu comecei a ir. Só que o meu intuito, mais uma vez, era focado nele. Eu vou nas palestras porque eu vou tê-lo. Eu fazia, não, eu vou aprender aqui. Só que tudo que eu fazia, tudo que a pessoa falava para mim fazer, o palestrante falava para mim fazer, eu fazia totalmente ao contrário. Era tudo voltado para ele. Meu Deus, era um absurdo, era uma obsessão que eu estava tendo. E estava indo, conhecendo esses rapazes, vou levar na palestra, vai dar certo. Mesmo eu indo nas palestras, se eu conseguir levá-los para as palestras, talvez eu consiga incorporar o meu ex neles. E não aconteceu nada. Foi quando eu lembro de uma palestra que falava que a gente tinha que aprender a se amar. E era isso que me faltava, né? Eu não me amava. Eu não me valorizava. Eu falava tanto que nunca ia passar pelo que a minha mãe passou, que eu acabei passando. Com o tempo nas palestras, eu comecei a me amar. Eu comecei a praticar em mim o amor próprio. Porque eu nunca tive amor próprio, eu nunca me amei de verdade. Então eu comecei aquela fase de não, agora eu vou cuidar realmente de mim. Eu vou aprender a ser uma mulher de verdade. Eu vou aprender a como ser feliz, sozinha. Como vimos até aqui, a Anne teve um péssimo exemplo na conduta do pai, decepções profundas
no namoro, sendo traída pela própria amiga, né? E na tentativa de consertar tudo isso, continuou cometendo os erros. O que ela mais temia aconteceu, né? O que ela viu acontecendo com a mãe, acabou acontecendo com ela também. E o Thales, que vamos conhecer daqui a pouquinho, também não deixou por menos. Eram mais erros do que acertos. Mas antes de conhecermos a história dele, vamos ver o que pensam os jovens de hoje sobre o casamento. Acompanhe. Eu sonho em me casar, mas mais pra frente, daqui a uns anos. Sonho em me casar, constituir uma família, ter filhos. Tenho esse sonho sim. Não, eu não sonho em me casar. Prefiro pensar um pouco mais no meu futuro profissional, acadêmico, e depois pensar em me casar. Atualmente, não. Namoro atualmente, a gente trabalha junto, ela é uma ótima pessoa e a gente sonha em ter esse laço e ter esse casamento. Eu acho necessário o casamento, mas com a pessoa certa. Não acho necessário casar. Porque as mulheres, hoje em dia, elas conseguem ser independentes e cuidar da sua família sem a necessidade de um casamento. Eu acho que é uma parada boa que pode vir pro bem da pessoa. Se for bom para as duas partes, né, obviamente. Eu acho que é necessário, né? Um ajudar o outro, o homem ajudar uma mulher, acho que é bem necessário. Homem sem uma mulher, ele não é nada, né? E junto com a mulher, ele pode se ajuntar, ter uma coisa bem legal e ter um futuro mais próspero. Sou casada já, realizei esse sonho e é importante o casamento para a construção da família, uma vida mais estável. Eu tenho um pouco de medo de me frustrar, de não achar a pessoa certa e ter vários divórcios, casar várias vezes. Esse é um medo que eu tenho. Hoje em dia, o casamento ele tá muito vulnerável e muito banal. As pessoas não têm mais a idealização de um casamento com o verdadeiro significado dele. Então, as pessoas não estão dando valor, por isso elas não estão acreditando, né? Porque eu até entendo porque uma pessoa hoje, né, não queira se casar, Renato. Porque você imagina, a pessoa em casa vê os pais brigados ou separados, a mãe infeliz, né? Ela vê o pai com outra mulher, ela não tem referência de casamento. Então, claro que ela não vai querer isso. Então, ela pensa assim, bom, ou eu não quero nunca isso, ou eu quero fazer tudo antes de eu tentar isso. Porque pelo menos eu vou ter a minha vida, eu vou ter as minhas coisas, e se não funcionar, pelo menos eu vou estar bem. As pessoas esquecem que o casamento, ele não muda. O casamento sempre foi a mesma ideia, a mesma instituição. O que muda são as pessoas que estão mudando. E se tão somente elas se adequarem ao que o casamento pede de duas pessoas para funcionar, então vai funcionar para elas. Não importa o que os outros, a sociedade, está fazendo. E é por isso que é importante você aprender sobre o amor inteligente, porque se você sabe como conduzir um casamento, você sabe também como escolher a pessoa que vai saber conduzir o casamento, então você não tem esse problema, você não tem essa preocupação. Como eu não tenho essa preocupação aqui, né? Hoje nós aprendemos, né, como fazer isso funcionar. Bom, agora é a vez de conhecermos a história do Thales. Ele também se decepcionou muito na infância e na adolescência e o resultado disso não podia ser diferente. Ele não queria casar de jeito nenhum. Acompanhe. Meu pai, ele bebia, né? Isso via desde do meu avô. Meu avô também era alcoólatra e isso meu pai também era. Então ele bebia todos os dias, praticamente. E chegou uma época que ele começou a usar drogas. Ele usava droga dentro de casa, usava cocaína, usava crack dentro de casa. Então isso tudo destruía totalmente a família, né? No começo eu me sentia triste, sentia daquele jeito, mas logo depois comecei a sentir raiva, né? O sentimento que ficou dentro de mim foi de raiva, então eu tinha ódio, né? Esse era o sentimento que havia dentro de mim, era o ódio. Eu tinha medo de ter um relacionamento sério com alguém, porque aquilo que eu passava dentro de casa, via como minha mãe era tratada, via como que funcionava, para mim não existia casamento, não existia relacionamento. Então, ficava com uma que tinha um relacionamento que não passava de coisa de 2, 3 meses, porque tinha aquele medo, né, de levar algo mais à frente, algo sério, e que eu faria a pessoa sofrer. Eu tinha isso na minha cabeça, vou fazer a pessoa sofrer tudo que meu pai faz, porque o meu avô fazia com a minha avó. Então, tudo que meu avô fazia com a minha avó, meu pai passou a fazer com a minha mãe, eu achava, vou ser da mesma forma. Cheguei ao ponto de ter esse pensamento de nunca vou me casar. Eu lembro de uma situação que meu pai agredindo minha mãe, a gente teve que sair correndo de casa.
Eu acabo com você, entendeu? Fala, o que você disse? O que você disse? O quê? Você não fala em nada! Agarra ela! Agarra ela! Sai, garota! Sai pro seu quarto! Sai pro seu quarto! Me solta! Me solta, Pires! Sobe, mano! Sai daqui! Solta, Pires! E eu lembro que eu falei pra ela que eu não queria me casar, porque eu não queria fazer alguém sofrer como ela sofria. Eu não gostava das palestras. Sempre tinha convite da palestra, sempre alguém me convidava, alguém falava pra mim, vamos na palestra lá. Não é pra você arrumar alguém, é pra você ter a cura interior, né? Achava que aquilo ali não era coisa pra homem. Esse era meu pensamento. Então a minha esposa, né, a Anne, ela pegou e me convidou pra essa palestra. Eu era amigo, a gente tinha um relacionamento de amizade. E ela me convidou para as palestras, eu falava que não queria. Então ela falou, vamos lá para você se curar interiormente, não é para você arrumar alguém. Então o convite veio dela, Então eu comecei a participar dessas palestras, comecei a ouvir o que é ensinado, né, que a gente precisa se curar interiormente. Para a gente ter um relacionamento, ter alguém, a gente precisa primeiro estar bem. Aí você vê, né, as bagagens e o peso de um aprendizado errado, né, da família influenciaram muito os dois. Mas existe uma maneira de jogar fora essas experiências ruins, zerar tudo e começar novamente, não é mesmo? Existe, e eles vão contar pra gente agora como eles fizeram isso. Vamos assistir. Conheci ela num trabalho social que a gente faz. Logo de cara eu não gostava dela, achava ela insuportável, achava até ela feia. Não gostava de jeito nenhum dela. As piadas dela muito boba, o jeito dela falar, eu não gostava. Não sei porquê, mas não gostava. Ela sempre muito querendo mandar em tudo, mandona. A mãe dele falava muito bem dele pra mim. Nossa, falava super bem e aquilo me enchia os olhos. Aí ela falava, o meu filho é tão cuidadoso, o meu filho me defende tão bem, e meu filho isso, meu filho aquilo. E aquilo começou a me encher, eu comecei a me encher, daí começou a despertar. Eu comecei nas palestras a olhar pra ele diferente, né? E aí ele mesmo sentado do outro lado, eu começava meio que dar uma olhada, ele tá firme, ele tá ali. Ele era muito brincalhão, ele fazia brincadeiras bestas que não me agradavam. Era muita frescura, e tudo pra ele era coisa de mulher, tinha que ser do jeito dele, tipo assim, eu sou machista. Então eu passei a ouvir e praticar tudo que era ensinado nas palestras. Foi assim que começou a mudança interior, me preparar para um relacionamento. Eu lembro de uma situação que o palestrante falou assim, a pessoa certa para você é aquela que também está aqui participando das palestras. Então, essa pessoa está aqui, está perto de você. Aí ela estava sentada um pouco à frente de mim, eu já olhei assim, eu falei assim, é ela que eu quero. Teve um dia que eu parei, olhei para ela assim e falei, nossa, ela é bonita. Então, do nada mudou aquele pensamento. Então foi ali, a gente se aproximando cada vez mais, e um dia eu cheguei e falei com ela. Falei se ela gostava de mim, que eu tava gostando dela, tava interessado com ela. Nossa, eu tinha certeza, porque não dava pra não esconder, né? A gente saía junto o tempo todo, a gente foi padrinhos de um amigo nosso e ele, sabe, dava pra ver os olhares que ele me olhava, o jeito que a gente conversava, muito próximo. Eu só tava esperando ele tomar o primeiro passo. Eu posso falar que foi uma experiência muito boa, porque foi totalmente diferente, né? A gente começou... Uma coisa que nos meus outros relacionamentos eu não procurei conhecer a pessoa, né? E logo de início eu procurei conhecer ele, quem que ele era. Procurei saber como que era a mãe dele, os irmãos, ele dentro da casa dele, porque eu imagino assim, da forma que ele trata a mãe dele, ele vai me tratar. Então a gente procurou se conhecer melhor, a gente falou do nosso passado, né? Eu lembro até que a gente fez a Caminhada do Amor, né? Que é um projeto também das palestras da terapia do amor. Quando eu comecei a namorar com ela, a gente aprende nas palestras que a pessoa que ela quer casar, ela primeiro tem que namorar, porque o namorar é se conhecer. Aqueles pensamentos que eu tinha de que eu não queria casar porque eu iria fazer a pessoa sofrer, isso tudo caiu, né? Eu não tinha mais esse pensamento, porque eu vi que o relacionamento de uma pessoa que está dando errado, não é, a gente tem que seguir os bons exemplos. Então, eu aprendi como fazer certo. Na fase que eu conheci ele, né, o medo que eu tinha, um pé atrás e outro na frente de, eu vou casar, mas eu vou ser infeliz, melhor sozinha, melhor não casar. Então, eu já não tinha mais medo, porque primeiramente eu já estava curada interiormente, eu sabia me dar valor primeiramente, né, eu sabia o que era
um casamento, porque o que é aprendido lá fora é que o casamento é uma coisa que você casa, se der certo, não, se der certo, bem, se não der, a gente separa. E não era isso que eu tinha em visão ali mais, né? E até a gente chegar no nosso noivado e depois no nosso casamento. E já estamos casados há 8 meses, né? O começo, no início, como qualquer outro casamento, a gente tem aquela parte da adaptação. Uma hora você tá namorando, dormindo em uma casa, uma cama super pequena, daqui a pouco você olha pro lado e tem uma pessoa do outro lado. Então, né, no início, tem aquela parte da adaptação, me adaptar ao mundo dele, ele ao meu, a gente se encaixar ali bonitinho. Os gostos, né? Cada um tem uma cabeça também, não é algo assim, a gente tem que ter essa cabeça que são 2 pessoas, são 2 cabeças totalmente diferentes uma da outra e a gente tem que se adaptar a tudo isso, né? E o nosso casamento tá indo muito bem. A pessoa olha pra gente assim, poxa, mas por que casar tão jovem? Por que isso? Nosso casamento é muito feliz. Você vê, né, Renato? Eles não acreditavam no casamento, não queriam porque tinham medo. E hoje estão felizes porque eles tiraram o medo. Quer dizer, eles foram curados. As pessoas têm que entender isso. Se você tem medo de casar, se você não gosta, né, do casamento, você fica com raiva de quem casa. Se você é contra isso mostra que você tem um problema interior. O fato é que o casamento não faz mal a ninguém, mas você não sabe que aquilo ali pode te fazer feliz. Você pensa que aquilo ali faz mal porque você teve mais referências e você está mal por dentro. Você tem raiva, você tem tristeza, você tem traumas e você acaba disfarçando, cobrindo, né, os traumas com essas bandeiras que a pessoa levanta, né? A realidade, Cristiane, é que a vasta maioria das pessoas gostaria muito de ser feliz no amor, de casar com alguém que vale a pena, né? Que elas dizem. Só que elas não sabem como fazer isso, elas não sabem como realizar esse sonho. Mas como a Anne e o Thales, a história deles ilustrou, que eles não acreditavam, porque nunca viram isso reproduzidos na própria casa. Então, eles vieram e aprenderam, primeiro se curaram e hoje sabem como conduzir um relacionamento feliz. Então, assim também você pode. Se você quiser dar o primeiro passo, então está à sua disposição. Faça como eles fizeram. Nesta quinta-feira, esteja com a gente na palestra da Terapia do Amor. Cristiane e eu estamos às 20 horas aqui no Templo de Salomão, o Cucato e a Cíntia às 10 da manhã e às 15 horas, nesta quinta-feira. E esta palestra acontece em todo o Brasil, você pode participar aí também na sua cidade. Basta você acessar o site terapiadoamor.tv para os endereços na sua cidade. E aqui no Templo de Salomão, Celso Garcia 605 no Brás, nesta quinta-feira. Bom, antes de encerrarmos, vamos ajudar uma aluna que cometeu um erro no começo do casamento. E agora ela quer o nosso conselho. Estou casada há quase 2 anos. E no começo do relacionamento houve uma agressão por minha parte. E depois disso, meu casamento nunca mais foi como antes. O que você está fazendo? Vendo TV. Ele já não era muito carinhoso, agora então é que não é mais mesmo. Posso sentar aqui para assistir com você? Ele falou que não consegue esquecer o que aconteceu e por isso que não consegue chegar perto de mim para me dar carinho. Tô com uma sede. E essa falta de carinho está me deixando muito mal. Nosso casamento está péssimo. Eu tento ser paciente, esperar o tempo dele, mas é que esse tempo já vai fazer 1 ano. Tchau, tchau, até mais. Oi. O que você tá fazendo aqui? Tava passando e resolvi te fazer uma surpresa. Vamos pra casa pra gente caminhar um pouco? Você sabe que eu não sou muito fã de surpresas. Não sei, Pedro, mas essa foi tranquila, vai. E depois eu queria te fazer companhia. O que foi? Por que você faz isso? Vamos indo, é meu trabalho. Eu sinto sua falta, viu? Eu sinto falta de como a gente era antes. Já te falei que isso vai levar um tempo pra passar. Tá, mas quanto tempo? Porque tem 1 ano que a gente tá assim. Poxa, eu tenho saudades de você. Eu sei que eu errei, mas você vai ficar me punindo por quanto tempo mais? Eu não tô te punindo. Eu só tô, na verdade, tentando... Tá distante.
diferente. Agora vamos embora pra casa que eu quero dormir. Só que não tem graça ficar em casa assim. Uma hora dessa, qualquer homem ia abraçar a sua mulher e falar pra ela que ia ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Vambora? Já não suporto mais essa falta de carinho. Por favor, me ajudem. O que nós estamos olhando aqui é o caso de alguém que demora a perdoar, que demora a processar uma situação ruim, relevar isso, colocar no seu devido compartimento. Aconteceu no passado, já houve reparo, não se repetiu mais. Vamos tocar o barco, vamos olhar para frente. Ele, como muitas pessoas, tem essa dificuldade, Cristiane, de perdoar e seguir em frente. Agora, eu também vejo que, às vezes, né, essa esposa, ela está ainda cometendo alguns erros que ela cometia antes da agressão física, vamos dizer assim. Porque você talvez não agride mais, né? Você agrediu uma vez e desde então o seu marido está diferente com você. Mas você ainda comete alguns erros que você cometia antes da agressão. Então, e agora você fica, por exemplo, é bem provável que você não falou, mas é bem provável que você fica pedindo atenção o tempo todo, você fica ali pedindo carinho, você fica ali insistindo, né? Uma coisa que não é para você fazer. Você acaba deixando ele constrangido, vamos dizer assim, constrangido. Poxa, eu tenho que ficar... Ela toda hora vem pedir, ela toda hora vem me ver, toda hora vem, sabe, falar nesse assunto. Então, vejam que você não mudou ainda. Às vezes você é essa pessoa e quer controlar a situação, você quer que as coisas estejam do seu jeito, você quer atenção o tempo todo. Então, mude aquilo que você pode mudar. Porque o seu marido, você não pode mudar, tá? Isso aí é um fato. Você não pode mudar seu marido. O que você pode fazer é, através do seu comportamento, tocar nele, inspirá-lo para olhar para você e ver, poxa, ela está mudada. Ela já não é mais a mesma, ela está querendo me agradar. O que ela não quer, chatear, né? O que ela quer é que ele a procure. Mas pense bem. Se você quer que uma pessoa te procure, você tem que se esconder. Não atrás da porta, não é isso que eu quero dizer. Se esconder no sentido de não ficar em cima da pessoa, respirando no pescoço dela o tempo todo. A gente só procura por aquilo, por alguém que a gente dá falta. Então, se você não deixa ele sentir falta de você, ele não vai te procurar. Então, eu sei que você sente a falta dele, que você que está procurando por ele, mas isso faz com que todo o poder fique nas mãos dele. Então, ele não tem que fazer nada por essa relação. O que você tem que fazer é dar um passo atrás, procurar cuidar de você, estar bem, estar feliz independente dele. Ele precisa de um tempo. Ele está errado, tá? Não estou dizendo que você é errada só não, mas é você que está fazendo a pergunta. Ele está errado, ele já deveria ter resolvido, processado essa mágoa dentro dele e perdoado. Mas o que você pode fazer para não piorar é isso. Olhar para você, ficar bem, feliz, independente dele e não ficar mais em cima ou exigindo a atenção. Porque quando ele sentir que você está um pouquinho longe dele, não está mais em cima dele, aí sim ele vai procurar, porque ele não está tendo você toda hora perto, insistindo, pedindo atenção, tá bom? Esse é o passo que você pode dar para mudar essa situação. Bom, infelizmente nosso tempo acabou, mas veja o que estamos preparando para a semana que vem. Vamos falar de mudanças. O que muda na vida dos casais com a chegada dos filhos? E ainda, Juliana e Júnior queriam mudanças, mas não sabiam como fazer. Veja como eles aprenderam. Até a semana que vem, alunos. Tchau, tchau. Tchau. It's a wonderful show. It's the most intelligent show on television.